Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta no meu canal para falar um pouquinho de uma questão muito importante para vocês. Vocês já ouviram falar em grafofobia? Hoje é o nosso assunto importante, né, do dia. Então, para quem nunca ouviu falar de grafofobia, é a respeito disso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Por favor, já deixem seu like, já comentem. E você, sabe o que é grafofobia? Medo de escrever. E aí, você tem medo de escrever? Primeiro, nós temos que fazer uma distinção, tá? Vamos falar um pouquinho do que é medo? Então, antes disso, eu vou me apresentar, como sempre faço. Eu sou professora de redação, então sei do que estou falando, porque passo por isso na sala de aula. Alunos, né, a todo momento, às vezes dizendo para mim: não consigo, não dá para escrever, não sei, não tenho habilidade, e a pessoa vai ficando cada vez mais nervosa. E é isso que eu quero dizer para vocês. Vamos primeiro fazer uma diferença, né, entre medo e fobia. Por isso que eu estou falando na palavra grafofobia. Será que você detectou isso em alguém? Você sente isso quando vai escrever? Vamos ver. O medo, gente, é uma coisa natural. Então, vamos primeiro diferenciar certos pontos aqui. O medo é natural porque nós somos seres humanos e nós temos medo de um monte de coisa, né? No dia a dia, de situações reais. Isso faz parte do nosso ambiente. Isso é o medo, tá? Agora, a fobia, ela foge um pouquinho, ela vai um pouquinho além, ou até muito além, daquilo que a gente chama de medo. A fobia, ela causa muitas coisas na gente, né? Ela causa situações sérias de ansiedade, ela causa calafrio. Eu já vi alunos desmaiando na hora de fazer uma prova porque vai escrever muito naquela prova. Então, isso já não é somente um medo, tá? Isso já é considerado fobia, grafofobia, o medo realmente de praticar um texto, seja numa prova, seja num concurso, dentro da sala de aula e principalmente quando tem pessoas por perto. Então aí já é uma fobia, né? A pessoa ela começa a ficar com medo mais acentuado. Tudo que é mais acentuado, ele foge daquilo que é medo e passa a ser uma fobia. Por isso que o assunto de hoje é grafofobia, o medo que muitas pessoas têm de escrever. Então é algo muito sério, muito perigoso e que precisa de tratamento. Então quando eu comecei a dar aula, eu via que pessoas que quando eu pedia, né, algo de prática de escrita, eu via que o aluno, antes de começar a escrever, ele vinha até a mim e dizia assim: professora, eu não consigo, eu não dou conta do recado, de fazer uma redação, eu não consigo escrever, isso vai além daquilo que eu poderia fazer. E eu sempre tentava dizer que escrever, né, e é verdade, escrever é uma prática que você vai tendo no decorrer da sua vida. Então você não aprende a fazer um texto maravilhoso em 2 dias, em uma semana, mas com a prática de ler muito, a prática de fazer situações que levam a críticas, é estudar, é praticar a leitura e a escrita. Eu sempre dizia isso, mas eu comecei a perceber situações que fugiam disso. Alunos que passavam mal quando estavam escrevendo, alunos que sentiam enjoo ou algo do tipo. Aí eu comecei a entender que a situação poderia ser mais séria do que nós pensávamos. Quando eu me formei em neuropsicopedagogia, eu comecei a receber pessoas que diziam para mim
que tinham medo de escrever, que não conseguiam sequer prestar um Enem de forma adequada, fazer uma redação de concurso de forma adequada, porque isso não acontece só com jovem, isso acontece com adulto também. Então, qual é o meu papel, né? Eu tenho um papel quando isso acontece. O meu papel é avaliar se a pessoa apenas tem um medo ou se aquilo já fugiu daquilo que nós chamamos de medo, se ela tem realmente uma fobia. E aí, o que eu faço? O meu papel é fazer um teste. Então, se a mãe vai lá falar comigo ou se o adulto vai falar comigo, a primeira coisa que eu faço é um teste, um teste exato ali, para saber o que está acontecendo com essa pessoa. Então, nesse teste, eu consigo avaliar se a pessoa ela está realmente com medo ou se aquilo já fugiu do medo, né, do simples medo, se aquilo já passou a ser uma fobia. E eu consigo identificar se a pessoa tem grafofobia, que é o medo realmente de praticar o processo da escrita. Então, quando isso acontece, o tratamento não é comigo, tá, gente? Eu não faço o tratamento. Eu apenas identifico o tratamento. Quero deixar isso bem claro, porque eu não sou psicóloga, eu sou neuropsicopedagoga. Então, eu apenas identifico. Eu consigo identificar a ansiedade que a pessoa está sentindo naquele momento para poder indicar o tratamento ideal, que seria, sim, neste caso, procurar um terapeuta. O terapeuta, ele vai ajudar a pessoa a não ter medo de escrever, a procurar a melhorar isso, a não passar mal. É por isso que eu via tantas pessoas passando mal em sala de aula, quando o assunto era escrever, era fazer um artigo de opinião, era até apresentar, né? Escrever e apresentar o seu TCC quando era individual. Nossa, quantas vezes eu vi crises de choro e nós pensamos que isso é só um medo. Não, mas ele ultrapassa, ele vai além do medo. Então, isso, quando o assunto é escrita, nós estamos falando de escrita aqui. Então, é sim grafofobia, o medo que a pessoa tem de realizar o processo. E às vezes ela precisa disso. Então, quais são as dicas que eu digo para você nesse momento? Muitas vezes, se a pessoa percebe isso e ela está no meio de uma situação e ela não pode largar aquilo nesse momento, o que eu indico? Eu indico que você respire fundo. Então, isso é uma prática em primeiro momento, tá? Não é que isso vai resolver o seu problema de início, não, mas respire fundo. Tente fazer a escrita até o final. Se não der, peça para se levantar um pouco, vai ao ar livre, respire fundo e aí sim, você volta para o seu processo. Mas isso é uma coisa de imediata, que você não vai poder ficar sentindo isso para sempre, porque tem pessoas que necessitam disso, né? Precisam escrever. E todo mundo precisa, né? Ser crítico no mundo é a diferença. Convencer o outro é a diferença que nós fazemos no mundo que nós vivemos. Você que estuda, você que tem um filho na escola, você sabe do quão importante isto é. Então, em primeiro momento, é isso. É você tentar relaxar, é focar, é se levantar. Eu fazia muito isso quando eu tinha que escrever demais. É dar uma volta e focar naquilo novamente. Mas depois converse com alguém sobre o assunto, tá? Não guarde isso para você. Por achar que é só um medo, a tendência muitas vezes é dizer: "Ah, é normal, eu vou guardar isso para mim", de forma nenhuma. Converse na sua casa, converse com seus pais, converse com seu marido, converse com a sua esposa, e se você vê que realmente isso extrapola, como eu sempre via em sala de aula, gente, eu tenho uma lista aqui enorme de situações para avaliar que realmente foge do controle. Tem pessoas que relatam para mim respiração rápida. Olha como isso é grave. Eu tenho uma lista aqui, olha. Choro excessivo. Isso eu vi, eu já presenciei quando eu entrava sempre para trabalhar o TCC. A pessoa ela fazia individual, então ela tinha que estar comigo escrevendo aquelas páginas. O choro era excessivo, a pessoa queria parar, a pessoa desistia.
tinha que fazer tudo de novo. Então, a escrita ela envolve muita coisa, né? Não é só a redação. Tem pessoas que têm que fazer muito mais do que uma simples página de redação. E aí, a ansiedade acaba tomando conta da pessoa. Então, em primeiro momento, você tenta ajudar da maneira que é necessário, né? Pedindo para ela respirar, beber água, se acalmar, né? Os sinais, eles vão ficando cada vez mais avançados. Então aí você sabe que não é só um medo. Aí a situação ela foge. Né? Você pode pedir para a pessoa fazer uma meditação antes de começar a escrever. Isso tudo é momentâneo, mas ela vai voltar a sentir isso. Por isso que a gente diz que a grafofobia ela precisa, na verdade, ser discutida sim e a pessoa precisa procurar ajuda. Então, assim que você perceber isso, procure ajuda de um profissional, que vai fazer a maior diferença para você. Nós vamos voltar aqui outras vezes para falar mais de práticas de leitura, de escrita e de texto. Obrigada a todos e até mais, gente.